Olá, queridos, graça e paz. Desde amanhã algo vem ardendo no meu coração e vem o desejo de compartilhar um pouco sobre propósito e um pouquinho da minha história no Senhor, com o Senhor. Mês passado fez 15 anos, desse meu relacionamento e compromisso com o Senhor e com aquele que Ele me confiou. E essa manhã eu estava ouvindo uma ministração que falava sobre o propósito e isso começou a arder no meu coração e eu lembrar algumas coisas da minha história e por isso eu estou gravando esse vídeo para que possa também edificar você. Para quem ainda não sabe, eu não nasci num lar onde foi ensinada a fé cristã mais evangélica, né? Eu nasci e fui criada em Tupanatinga e numa outra religião, mas foi nessa religião de base cristã e eu tinha o costume de ler a Bíblia. Nós tínhamos um grupo lá de jovens e foi nesse grupo de jovens que eu tive minhas primeiras experiências com missões, com ações evangelísticas e com contato com pessoas de outra nação, como por exemplo os holandeses, né? E foi uma experiência bem interessante. E desde lá, na minha adolescência, eu dizia que eu tinha nascido para ser missionária, né? E então desde lá já vinha esse coração missionário que todos nós devemos ter, porque o ID é para todos, né? Mas eu conheci o Verbo da Vida e me converti lá em Arco Verde, onde eu ouvi a palavra da fé pela primeira vez, e aí eu ingressei mesmo ali no Ministério Verbo da Vida, um ministério que me abraçou e que eu abracei também. Então foi lá em Arco Verde que eu fui batizada no Espírito Santo, batizada nas águas, e tenho um carinho muito especial por Gabi, minha amiga lá de Tupanatinga, que também viveu algumas experiências comigo lá em Arco Verde, como ter sido batizada nas águas no mesmo dia, né? E foi um tempo muito bom. E desde lá eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para a minha vida, que fazia parte do propósito do Senhor, um chamado nos 5 dons ministeriais. E você pode me perguntar, mas Janiclésia, como é que foi tudo isso? Como você descobriu? Bem, nós descobrimos o nosso chamado através da intimidade com o Senhor. E alguns jovens já me perguntaram, como você descobriu o chamado, como você desenvolveu essa questão da pregação? E foi justamente nisso. Desde lá de Arco Verde eu comecei a entender que eu tinha um chamado nos 5 dons ministeriais e comecei a corresponder a isso, a dar respostas a Deus, a me empenhar, a buscá-lo através da oração, através do estudo da palavra. E depois de lá eu vim para Garanhuns, mas eu aprendi desde cedo, desde muito nova, que tudo que eu fosse fazer na minha vida eu precisava perguntar ao Senhor, porque é Ele que tem um plano ao nosso respeito, né? Jeremias 29:11 nos diz: eu é que sei que planos, que pensamentos é que tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança ou o fim que desejais. E eu tenho até um quadrinho que está aqui, mas não dá para ver, né? Que diz: Ele é que sabe qual é o plano. Então eu aprendi desde muito nova que tudo que eu ia fazer na minha vida eu precisava perguntar ao Senhor. Seja mudar de cidade, seja que curso universitário eu ia fazer, em que universidade eu ia fazer, com quem me relacionar, com quem não, qual pessoa, né, me relacionar amorosamente, embora eu não tenha vivido isso ainda, não quer dizer que não tenha havido propostas, né? Então eu aprendi a perguntar tudo ao Senhor e isso fala de consagração. E nós precisamos entender que, independente de qual seja a nossa idade, a nossa vida ela precisa ser consagrada ao Senhor. Sempre perguntarmos a Ele o que é que faz parte do plano dele. Então eu aprendi a sempre perguntar. E o Senhor me disse: você vai para Garanhuns, você vai passar no vestibular, mas você vai para lá para ajudar na minha igreja. E foi aqui em Garanhuns onde eu comecei a crescer mesmo nesse sentido de propósito, de chamado, de entender mais e ser pastoreada também. Então, primeiro você descobre o seu chamado e o seu propósito em oração, em comunhão com o autor do plano, com o Senhor. E em segundo lugar, nós precisamos estar plantados em uma igreja local, porque é lá onde vamos ser treinados, onde o nosso caráter vai ser forjado, onde nós vamos amadurecer
onde terá uma liderança, um pastoreio que possa reconhecer o que Deus tem para a nossa vida, o chamado, e nos dá a oportunidade para desenvolvê-lo. E eu sou muito grata, inclusive, ao meu pastor Abimael e Giovana, que me treinaram, me licenciaram, me ordenaram ao ministério, me deram oportunidades, acreditaram numa adolescente, numa jovem, e assim eu pude desenvolver o chamado de Deus e descobrir esse chamado. E eu fui vendo que era ali, sendo fiel a tudo que Deus colocava nas minhas mãos para fazer, que eu fui descobrindo habilidades, talentos que eu nem imaginava que eu tinha. Fui vendo que eu podia fazer coisas que eu jamais imaginei, jamais sonhei, e eu vivi algumas coisas nesse sentido e tenho vivido. E isso, queridos, comprova que a gente precisa ter sempre esse coração, que é tudo do Senhor, ainda que você tenha habilidade, ainda que você tenha talento, ainda que você reconheça alguns potenciais, tudo é do Senhor e nós precisamos desenvolver essa dependência dele. Tudo é por Ele e nós dependemos dele para fazer qualquer coisa. Não somos aquela Coca-Cola toda, não. Nós dependemos do Senhor. E eu aprendi isso e tenho desenvolvido isso, sabendo que tudo que o Senhor me coloca para fazer, eu só consigo fazer e só dá certo por causa dele, né? E aí, quando você tem um chamado, aquilo acaba fluindo com muita facilidade. E eu fui vendo algumas coisas que começaram a fluir na minha vida, mas que eu jamais tinha imaginado, porque não tinha nada relacionado a como eu me via, porque a minha identidade tinha sido um pouco destrabalhada, vamos dizer assim, né? O diabo trouxe algumas coisas, até traumas mesmo que eu vivi. Eu era uma pessoa muito tímida, mas quando eu conheci o Senhor mudou a minha sorte, restaurou a minha alma e me deu sentido de propósito, de identidade. E é no propósito que você conhece a sua identidade. Faz parte da sua identidade, aquilo que Deus chamou você para ser e para fazer nessa terra. Porque o propósito, o chamado, o dom, ele é irrevogável, a vocação é irrevogável. Porque Deus, ele cria o propósito, ele cria o plano e ele escolhe você para cumprir aquele plano. E assim como você tem uma digital específica, a sonoridade, o timbre da sua voz, ela é único também, é específico, teu DNA também é único, assim também o propósito do Senhor para sua vida é único, aquilo que Deus chamou você para fazer é único, mesmo que seja nos 5 dons ministeriais, seja o mesmo chamado, a forma que Deus vai usar você é diferente, porque você tem um jeito de ser diferente do jeito que Deus te fez. Amém? Precisamos aprender a descobrir esse chamado, descobrir esse propósito com um coração para servir. E a pessoa que tem um coração para servir, ela não fica escolhendo o serviço. Ela é fiel em tudo aquilo que é colocado nas mãos dela. E é nesse lugar, nesse compromisso, dando respostas ao Senhor, correspondendo àquilo que Ele te confia, que você vai descobrindo, vai desenvolvendo aquilo que Ele tem para você. Amém? Então foi assim na minha vida, é assim que tem sido. Eu sei que esse plano ele só começou, que existe ainda muita coisa que o Senhor vai fazer e eu tô com expectativas, mas eu aprendi essas coisas e eu quero deixar isso para você, estimular mesmo a sua vida. Mas aí você pode me dizer, mas Jane Clécia, não tem ninguém que acredite em mim, eu não tenho uma família para me incentivar. Queridos, nós somos indesculpáveis, foi isso que eu aprendi, porque mesmo não tendo uma família que me incentivasse nesse sentido, ou que eu achasse que não tinha pessoas que acreditavam, o Senhor tratava ao meu espírito, ao meu coração e dizia, Jane Clécia, tem 3 que estão crendo com você, Pai, Filho e Espírito Santo, e isso é o suficiente, queridos. Nós temos os céus, nós temos o poder de Deus em nós e Ele é a força na fraqueza, Ele é aquele que nos anima, Ele é aquele que nos levanta, Ele é aquele que nos impulsiona. Então nós somos indesculpáveis. Dê respostas ao Senhor e você vai ver que você vai se pegar fazendo coisas que você jamais imaginou, porque é assim que Ele faz. Porque tudo que Deus nos coloca para fazer sempre é maior que nós mesmos. Sempre a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, como é que eu tô aqui? Como é que eu tô fazendo isso? Porque não é na nossa capacidade,
capacidade, não é na nossa força, não é uma habilidade humana, mas é a unção do Senhor, é a graça do Senhor. E o plano dele para a nossa vida, como Jeremias 29:11 diz, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E eu aprendi também que o fim não são os meios. Amém? Então, para que nós cheguemos ao fim que nós desejamos, existe um caminho de obediência, de fidelidade, de compromisso, de dar respostas ao Senhor, de corresponder através de estudo, através de leitura, através de oração, porque o conhecimento da palavra ele não é passado por imposição de mãos, nós precisamos nos dedicar, assim também como a comunhão com o Senhor, nós precisamos orar em outras línguas, desenvolver essa comunhão. Então, é assim que nós damos respostas a Deus, correspondemos ao nosso chamado, sendo diligentes, correspondendo a tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração. Então, eu quero estimular você, avança com aquilo que Deus tem colocado ao teu coração, tem impulsionado você, porque o teu futuro será glorioso, será conforme Deus deseja, se você andar em obediência, em consagração, dizendo não para os teus próprios projetos, mas dizendo sim aos projetos dele, dizendo sim aos sonhos dele, porque os sonhos, os planos de Deus são bem melhores que os nossos. E no final a gente vai entender que é muito melhor do que aquilo que a gente poderia ter planejado e que no fundo é o que a gente desejava. Mas é necessário um caminho de perseverança, de obediência, de confiança, de entrega e principalmente de consagração. Consagra ao Senhor a tua vida. Eu lembro de uma frase que diz assim: nós somos frutos das nossas escolhas, ou também que nós podemos saber o teu futuro observando as escolhas que você tem feito. E sabe, se você escolhe pelo Senhor, escolhe dar respostas a Deus, escolhe estar numa igreja local, servindo a Deus, você não vai ter um futuro diferente que não sendo um futuro de realização. E o futuro de realização, queridos, não é o que o mundo prega, porque o sucesso de Deus é diferente do sucesso do homem, foi isso que eu aprendi. E eu quero estimular vocês, queridos, a dar respostas ao Senhor, a corresponder àquilo que Deus mesmo já tem plantado no seu coração, você sabe especificamente o que é, e avançar nisso, avançar naquilo que Deus tem confiado a você, tendo o seu coração para servir. Isso, inclusive, é um valor do nosso ministério. Um coração para servir, que não escolhe serviço, mas que é fiel e desempenha com excelência tudo aquilo que lhe é confiado. Assim você vai avançar, assim você vai crescer e vai se encontrar sendo efetivo no corpo de Cristo. Vai se encontrar na sua verdadeira identidade, sabendo quem você é, quem você nasceu para ser. Bem, era isso que estava no meu coração para compartilhar com vocês. Eu sei que alguém vai ser acrescentado, porque desde cedo veio essa mensagem ao meu coração. Eu tentei gravar, o vídeo foi corrompido, mas desisti e fiz de novo. Então, se você foi edificado e lembrou de alguém a assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa também para que ela seja edificada também. Curte para que também tenha um alcance maior de pessoas. E que o Senhor ilumine tua vida, ilumine teu caminho e te dê novas facetas do plano que Ele mesmo tem para a tua vida, em nome de Jesus. Até mais!